Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos do sétimo ano A de História, que é o professor Alan, mais uma vez. A gente fez aquela aula muito legal hoje à tarde, né? Ali no começo, por volta da 1h30 mais ou menos, né? E no fim das contas, o som não saiu, né? Não gravou o som, né? Para vocês ouviram a aula, mas aqui na gravação da aula não saiu o som. Então eu resolvi, para ajudar, a moto passa bem na hora. Muito bacana isso. Eu resolvi então regravar a aula, porque a gente precisa pontuar então, porque eu preciso que vocês estejam essa aula bem apurada. Essa aula foi legal porque em 30 minutos eu contei um pouquinho, né, sobre a questão da reforma, né? A nossa aula aqui, que estão vendo aqui embaixo, né, reformas religiosas e absolutismo, Europa no século 16 e 17. Olha que legalzinho, eu tô fazendo uns negocinhos bacaninha aqui, tá? Então assim, a gente vai falar, né, desse assunto. E o que acontece? Eu fiquei no vídeo, na aula que eu gravei, a gente comentou de 2 filmes, Lutero e Francisco, certo? Eu estou usando o livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Porque por causa do fundo eu não vou conseguir mostrar, é esse aqui. Mas depois eu posto a capa para vocês. Eu criei aqui, enquanto a gente estiver vendo o próximo videozinho, tá certo? Qual que é o conteúdo que nós vamos trabalhar então nessa segunda etapa? Objetivos desse capítulo: verificar os principais aspectos das reformas religiosas ocorridas no século XVI e suas repercussões na cultura da época, relacionar o contexto das reformas com o Brasil, verificando aspectos sobre os calvinistas, a gente vai falar um pouquinho sobre os calvinistas, entender o que foi a Contra-Reforma e quais foram os seus impactos, analisar as ações da Inquisição, verificando também sobre o contexto brasileiro, compreender o processo de formação dos estados absolutistas europeus, descrever a passagem do mercantilismo para o capitalismo, que é o que a gente comentou lá na aula anterior, né, as grandes navegações, e analisando o papel da burguesia. Certo? Tem bastante orientação esse livro, eu gosto. Esses livros eles estão vindo com bastante orientação, eu acho muito bacana. Depois eu vou dar uma lida bem mais apurada aqui por cima, né? Antes da gente começar então a nossa aula, da gente falar, né, sobre o assunto, eu vou postar um vídeo aqui, um vídeo de 6 minutos, vocês vão assistir a gente assiste esse vídeo e vocês aí na volta a gente já fique aí esperto pra gente continuar o nosso assunto. Vamos lá? Deixa eu passar o vídeo para vocês. O século XVI teve como uma de suas manifestações mais profundas o processo de reformas religiosas, responsável por quebrar o monopólio exercido pela Igreja Católica na Europa, e pelo advento de uma série de novas religiões que, embora cristãs, fugiam aos dogmas e ao poder imposto por Roma. O cristianismo está basicamente dividido em 3 grandes ramos: católicos, ortodoxos e protestantes. O cristianismo é a religião que reúne, atualmente, o maior número de seguidores, aproximadamente 34% da população mundial. Ao longo da história, ocorreram grandes divisões entre os seguidores do cristianismo. No século XI, deu-se a separação entre a Igreja de Roma e a Igreja Ortodoxa. Outra grande ruptura da cristandade ocorreu na Europa Ocidental, no século XVI. Este processo ficou conhecido como Reforma Protestante. No século XV, o alemão Johann Gutenberg desenvolveu a tipografia, que era um processo de impressão com tipos móveis de metal, cuja difusão contribuiu para aumentar a produção de livros, entre eles a Bíblia, que podia chegar às mãos de um número maior de fiéis. Isso favoreceu o surgimento de novas interpretações dos textos cristãos, nem sempre em harmonia com os ensinamentos da Igreja. Além disso, ganhou força uma corrente religiosa
que, buscando apoio na obra de Santo Agostinho, afirmava que a salvação do homem era alcançada sobretudo pela fé. Essas ideias contrariavam a posição dominante entre os líderes da Igreja, baseada em São Tomás de Aquino, segundo a qual a fé e as boas obras conduzem à salvação. Nesse mesmo tempo, aumentaram as críticas a certas práticas e comportamentos do clero católico. Para ganhar dinheiro, o alto clero católico iludia a boa-fé de milhares de cristãos por meio da simonia, que era o comércio de relíquias sagradas em geral falsas. Eram vendidos espinhos da coroa de Jesus, panos com que se dizia ser o sangue de Jesus, palhas da manjedoura onde Jesus nasceu, além de objetos pessoais dos santos. Junto com esse comércio fraudulento, alguns membros da Igreja passaram a vender também indulgências, isto é, o perdão do pecado mediante determinado pagamento, destinado a financiar obras da Igreja. Os fiéis poderiam comprar a chamada salvação. E ainda, piorando um pouco mais a imagem da Igreja, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava falta de preparo para funções religiosas. A ignorância e o mau comportamento do clero representavam problemas, pois, de acordo com a doutrina católica, os sacerdotes eram intermediários entre os homens e Deus. A Igreja Católica censurava a usura e o lucro excessivo e defendia o preço justo. Assim, alguns comerciantes ficavam divididos entre a busca do lucro e as obrigações morais, que recomendavam moderação. Os defensores dos grandes lucros se sentiriam mais confortáveis se pudessem contar com uma nova ética religiosa, adequada ao espírito capitalista. Essa necessidade da burguesia foi atendida, e em grande parte pela ética protestante que surgiu junto com a Reforma. Havia conflitos políticos entre autoridades da Igreja e alguns governantes das monarquias europeias, que representavam a unidade nacional e viam na autoridade do Papa uma barreira para o fortalecimento de seus poderes. Os reis passaram a encarar a Igreja, que tinha sede em Roma e cujo idioma oficial era o latim, como uma entidade estrangeira que interferia em seus países. O Papa e outros membros do clero, por outro lado, insistiam em apresentar a Igreja como uma instituição universal, já que a palavra católica significa universal, que unia culturalmente o mundo cristão. Em regiões da Europa, que hoje corresponde ao norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Holanda, Inglaterra e Escócia, os governantes procuravam afirmar sua independência em relação à Igreja. A Reforma Protestante, de certo modo, atendeu a esses interesses. A doutrina cristã dos reformadores, por exemplo, foi divulgada na língua nacional de cada país e não em latim. Muito bem, tá? Só para voltando aqui, o vídeo terminou antes do tempo, mas não tem problema, eu edito essa parte depois. Então, pessoal, a gente vai dar um contexto aqui do que é. Então, o vídeo deu um contexto geral, é bom que vocês fiquem atentos a esse contexto geral. É um videozinho até legal, bacana, certo? Ele deu um contexto, acabou até um pouco antes, mas eu ia acabar antes mesmo, né? Tá? Então vamos olhar aqui o que o livro nos mostra, certo? Vamos lá. A Reforma e a Idade Moderna. Então, o que acontece? Vamos dar o contexto, então. A Reforma contribuiu em muitos aspectos importantes. Então, essa reforma, gente, ela é uma releitura, houve conflitos ali naquele período, mais ou menos entre 1500 e 1600, é um conflito muito grande. E a gente tem que lembrar que essa reforma é uma reforma protestante, uma reforma que envolve o cristianismo, que envolve a igreja, certo? A reforma contribui em muitos aspectos importantes para a formação da modernidade. Então, quer dizer, baseado no que aconteceu nesse período, então a gente tem essa reforma então como responsável pelo que a gente vê hoje, certo?
Ao dividir a cristandade em católica e protestante, destruiu a unidade religiosa da Europa e a principal característica da Idade Média. Então a principal característica da igreja nesse período, a característica da Europa nesse período é a igreja. A igreja que mandava, a igreja que fazia tudo, a igreja que estava ali por trás de tudo isso, certo? E enfraqueceu a igreja, no caso a igreja católica, principal instituição da sociedade medieval. Então a gente lembra aqui que a igreja católica ela é o principal pilar nesse momento da história. O conhecimento estava lá com os monges, o conhecimento estava nos mosteiros, estava nos castelos, certo? Fortalecendo o poder dos monarcas às expensas dos órgãos religiosos, a reforma estimulou o crescimento do Estado moderno, secular e centralizado. Então eu expliquei um pouco o que é isso daí hoje no outro vídeo, né? Mas ela estimula o Estado porque o Estado vai começar a se separar, a igreja vai ter essa separação, então você vai começar a perceber que a reforma ela vai influenciar principalmente porque as pessoas vão deixar de frequentar a igreja nesse período, mas elas vão manter a sua fé de maneira mais individualizada. Então o que acontece? Vai diminuir um pouco as ordens religiosas, vão diminuir os grupos, e aí entra essa questão da reforma. A reforma também contribuiu para a criação de uma ética individualista, que caracteriza o mundo moderno. Uma vez que os protestantes, ao contrário dos católicos, não tinham nenhum intérprete oficial das escrituras, ficava a cargo do indivíduo a terrível responsabilidade de interpretar a Bíblia de acordo com os ditames de sua consciência. Eu expliquei na outra aula o seguinte, que a partir desse momento, a igreja ela tem uma coisa dentro dela, eu vou até mostrar para vocês aqui, a igreja tem uma coisa que ela chama de, o pilar da igreja católica são três coisas, sagrada tradição, sagrada escritura e o magistério. Eu peguei aqui nesse site, eu achei legal, porque achei bastante sites, achei da Canção Nova, achei até do próprio Vaticano, mas eu achei esse aqui mais interessante. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco aqui para vocês conseguirem enxergar. Então é o seguinte, diferente do que ele disse no texto, ele fala no texto que assim, que a reforma faz com que as pessoas comecem a interpretar a Bíblia baseado no seu conhecimento, né? Ele fala aqui, ó, ficava a cargo do indivíduo a terrível responsabilidade de interpretar a Bíblia de acordo com seus ditames e sua consciência. Hoje em dia você percebe que é o seguinte, o que acontece quando eu falo de reforma protestante, quando eu falo de reforma religiosa, tem que lembrar que hoje nós temos um pouco a questão da igreja evangélica. Só que a igreja evangélica, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Quando eu falo da protestante, eu estou me referindo ao calvinismo, ao jansenismo, aos batistas, inclusive, mas os metodistas, essas igrejas muito mais tradicionais, lá atrás. As igrejas evangélicas hoje, elas estão mais ligadas ao neopentecostalismo, ou seja, elas são uma ruptura da ruptura da ruptura, ou seja, elas estão quebradas já desde lá de trás, certo? Então, ou seja, a igreja, qual que é a diferença com relação à igreja católica com relação às igrejas evangélicas? É esse pilar que é formado, enquanto você pega o pastor, ele pega a Bíblia, ele lê do jeito que ele acha, ele interpreta do jeito que ele acha, não é assim que funciona. Muitas vezes, para você interpretar uma Bíblia, para interpretar um texto, você tem que ter conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, grego e hebraico antigo, você tem que conhecer isso. Eu tenho grego, eu estudei grego, estudei hebraico antigo, já traduzi textos. Então, o que acontece? Nesse momento, o pastor não pode simplesmente ler de qualquer jeito e interpretar do jeito que ele quer. Não, ele tem que fazer o quê? Ele tem que minimamente conhecer. Então vamos pegar um pouquinho rapidamente o que são esses três pilares da Igreja Católica para a gente poder entender um pouco o porquê que tem essa ruptura. A sagrada tradição da Igreja não deve ser confundida com uma simples tradição humana, geralmente chamada de costume ou disciplina. Algumas vezes Jesus condenou os costumes ou disciplina, mas somente quando esses contradiziam os mandamentos de Deus. Aí, vamos pegar aqui. A Sagrada Tradição e a Bíblia não são diferentes. O que é a Sagrada Tradição? Nem são revelações concorrentes. Na verdade, são dois modos de como a igreja segue o Evangelho, certo?
Os ensinamentos apostólicos como Santíssima Trindade, batismo das crianças, infalibilidade da Bíblia e o purgatório e a virgindade perpétua de Maria têm sido de forma muito clara demonstrada pela Sagrada Tradição, ainda que estejam implicitamente presentes na Bíblia, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: a tradição, o que as pessoas viveram da época de Jesus, tudo aquilo que a pessoa viveu, as pregações, as homilias, o evangelismo, e isso eu estou dizendo século III, século IV para frente. Então, o que esses padres da igreja transmitiam, porque as pessoas ensinam, né? Então, ou seja, eles, como a igreja estava começando, eles ensinaram muita coisa, e a igreja se apropriou dessas coisas. Elas têm homilias escritas de Santo Agostinho, tem homilias de São Tomás de Aquino, tem homilias de Santa Felicidade. Então, todas essas pessoas que viveram lá no século II, III, IV, e tudo que eles falaram, tudo que eles transmitiram, até hoje a igreja usa como referência, né? Como dissemos, a Sagrada Tradição não deve ser confundida com os costumes ou disciplinas, como rosário, celibato sacerdotal e a proibição de comer carne nas sextas-feiras da Quaresma, né? A Sagrada Tradição preserva as doutrinas pregadas por Jesus, primeiro aos apóstolos e mais tarde repassada aos seus sucessores. É importante vocês saberem disso para vocês entenderem um pouco onde a reforma teve essa ruptura, né? Então, ou seja, aqui que está o pulo do gato. Então, por exemplo, as Sagradas Escrituras. Então, a Igreja Católica ela tem a tradição, ela tem as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia é tudo o que precisa, contudo, tal afirmativa não se encontra na própria Bíblia. Na verdade, a Bíblia ensina justamente o contrário, né? Aí você tem que ir lá em 2 Pedro, vai entender o que ele está dizendo. Além disso, a teoria de que somente a Bíblia basta nunca foi professada pela Igreja Primitiva. Trata-se de um conceito novo, surgido durante a Reforma Protestante. Olha que interessante. Tal teoria é a tradição dos homens, que anula a palavra de Deus, distorcendo a verdadeira regra bíblica e excluindo a autoridade da Igreja estabelecida por Jesus. Olha que complicada essa parte, né? Porque existem hoje dezenas de milhares de denominações, cada qual afirmando que sua interpretação particular da Bíblia é a correta. As divisões que geram causam confusões indescritíveis entre milhões de cristãos sinceros, mas desorientados. Basta abrir as páginas amarelas da lista telefônica para verificarmos quantas denominações diferentes estão catalogadas, tá? Porém, podemos ter a certeza de uma coisa: o Espírito Santo não pode ser o autor de toda essa confusão. Deus não pode conduzir as pessoas através de crenças contraditórias, já que a verdade é uma só. Então, ou seja, pela Bíblia não funciona. Tá? Ele está dizendo que a Bíblia pela Bíblia não funciona. Então não adianta, a Bíblia sozinha não vai responder tudo, porque você tem que interpretar ela e ver a Bíblia, o que está escrito lá. É mais ou menos isso que ele quer dizer. E o que é o magistério? Aí entra o terceiro pilar da Igreja Católica, que muita gente não conhece. Então a Igreja Católica, a diferença dela é justamente essa, porque ela tem a tradição, ela tem as Sagradas Escrituras, mas ela também tem o magistério. Junto, o Papa e os bispos compõem a autoridade de ensino da Igreja, que é chamada de magistério. Então tudo que a Igreja, por exemplo, ela não toma nenhuma decisão se ela não soltar num documento. A Igreja ela não vai falar, ela não fala do aborto se ela não tiver um estudo, ela não vai falar da questão por exemplo, até de alienígena, se ela não for fazer um estudo. A Igreja ela mantém dentro da sua estrutura cientistas, padres, gente que estuda, gente que conhece o assunto e que tem que entender do assunto. O magistério guiado e protegido contra o erro pelo Espírito Santo nos dá a certeza da doutrina. A Igreja defenda e proclama a mensagem da Bíblia fiel e precisamente. Trata-se de uma tarefa da Igreja autorizada por Deus. Vamos ver aqui. O magistério é infalível quando ensina oficialmente, já que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para guiar os apóstolos e seus sucessores no conhecimento de toda a verdade. Então, não estou fazendo proselitismo aqui não, tá gente? Estou só mostrando para vocês que são 3 pilares da Igreja. Depois eu publico esse site lá para vocês, aqui na descrição do vídeo, certo? Próximo item que nós vamos trabalhar, ele fala assim, depois ele fala assim: a devoção não era determinada pela Igreja, mas pelo indivíduo autônomo, cuja consciência, iluminada por Deus, era a fonte de todo julgamento e autoridade. Então, olha, a devoção não era determinada pela Igreja, mas pelo indivíduo autônomo. Então, quer dizer, cada um tinha sua devoção, cada um tinha a sua vida. Cuja consciência, iluminada por Deus, era a fonte de todo julgamento e autoridade. Então, se Deus desse iluminação divina para ele, então esse julgamento é o que ele ia fazer. Esse conhecimento bíblico é o que ele ia fazer, porque ele é iluminado por Deus.
Ele teve inspiração divina pelo Espírito Santo. Ao ressaltar a consciência individual, a reforma pode ter contribuído para o desenvolvimento do espírito capitalista, que fundamenta a economia moderna. Assim argumentou o sociólogo alemão Max Weber. Os homens de negócios protestantes acreditavam ter a obrigação religiosa de enriquecer, e sua fé lhes dava a autodisciplina necessária para isso. Então, o que acontece aqui é que quando você tem a reforma, você começa a quebrar algumas regras vigentes naquele período. Então, ou seja, ele tá dizendo o seguinte, pensa assim, legal que eu falei tudo isso na aula que nós perdemos a gravação, mas tudo bem. A pessoa que ela vive no mosteiro, a igreja propõe uma vida austera, uma vida sem posses, uma vida simples. É isso que a igreja propõe. Já essa reforma, ela tá indo contra algumas coisas. Por quê? Porque ela quer, no fundo, por exemplo, eu posso ser rico, posso ter dinheiro e alcançar o reino de Deus. É isso que eles estão dizendo, certo? O protestantismo produziu, portanto, uma atitude profundamente individualista, que valorizava a força e a força interior, a autodisciplina e o comportamento sóbrio e metódico, atributos necessários a uma classe média em busca de sucesso no mundo altamente competitivo. Então, ou seja, essa atitude individualista é diferente daquela atitude que a igreja estava propondo, porque a igreja ela propõe a união de tudo, né? A igreja ela propõe que você viva em comunidade, que você distribua a sua riqueza, né? Porque assim, eu assisti aquele aquele filme do Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, tem 6 horas de filme. Inclusive, foi a parte que eu parei no filme. Eu acho mó legal aquela parte do jovem rico, né? Ele chega todo pomposo, né? E fala para Jesus assim: Jesus, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? Aí o que Jesus fala para ele? Jesus fala assim para ele: vende tudo que você tem e dê aos pobres. Então, Jesus, acho que não vai dar, sabe? Eu tenho umas contas para pagar, né? Sabe? Deixa pra próxima, vou pensar no seu caso, sabe? Minha mãe tá me chamando ali, deixa eu ir lá, vai. Ele saiu fora. E essa questão da ética protestante e o espírito capitalista é justamente isso. É hoje a teologia da prosperidade, onde você tem aí pastores, onde você tem bispos, você tem várias denominações religiosas que acabam dando a ideia de que você pode alcançar o reino de Deus, mas você manter as posses. Que é o que justamente essa confusão toda que Jesus nunca pregou. Nunca pregou. Então, quer dizer, vamos acompanhar aqui o texto. A Europa nos séculos 16 e 17. Foi o que a gente leu. A gente leu só essa página, já deu aula pra caramba. No início do século XVI, as ideias humanistas difundidas durante o Renascimento circulavam cada vez mais, e com isso vários pensadores passaram a questionar a hegemonia da Igreja Católica nas sociedades europeias. Então começaram a questionar, porque só tinha Igreja Católica nesse momento. Só que ela dava as regras, ela dava as cartas, ela que mandava no jogo, sabe? E no fim das contas, o que acontece? As pessoas não tinham nada, não tinham muita coisa, justamente por quê? Porque a igreja que mandava. Então, aí é interessante desse texto, porque ele dá um tapa na cara aqui, na questão do Galileu, para você ver um pouco como que era o pensamento da Igreja Católica nesse período. No campo científico ocorreram importantes inovações, né? Ali naquele período, entre 1564, foi quando ele nasceu, e 1600. O aprimoramento da luneta, aquela lunetinha, deixa eu afastar aqui, a luneta aqui, por Galileu Galilei, que agora na década de 90 dos anos 2000, não me lembro ao certo a data, o Papa João Paulo II perdoou ele. Ele foi perdoado, ele foi condenado. A gente brinca, né? Que quando eu fui seminarista, a gente fala que Galileu tem uma cadeirinha lá, a cadeirinha da Inquisição, que Galileu sentou e todo mundo malhou ele. E no fim das contas ele voltou atrás, não foi isso que eu queria dizer, tal. E aí ele não foi morto pela Inquisição. Porém, quase 300, 400 anos depois, ele foi perdoado, certo? Então a gente fala que hoje em dia quem vai lá para Roma, a gente fala que como acho que foi Leonardo Boff, que ele foi lá condenado em alguma coisa da igreja, ele foi lá sentar na cadeirinha do Galileu.
A gente fala que quando você senta na cadeirinha do Galileu na Igreja Católica, o negócio foi feio. A briga de doutrina foi muito feia. Foi muito intensa. Aí, o aprimoramento da luneta, por exemplo, possibilitou que a teoria geocêntrica, a teoria de que a Terra era o centro de tudo, que era a Igreja defendia que a Terra era o centro de tudo, fosse contestada em argumentos científicos. Olha para você ver, o negacionismo, essa história que a gente está vivendo hoje, já existia há 400 anos atrás. Então, com esse aprimoramento, a evidência é de que tinha uma teoria heliocêntrica, que é o Sol que está no centro do universo. Então, olha para você ver a briga, né? A briga. Lá no vídeo que nós passamos agora no começo, ele falou, inclusive, de Gutenberg. Ele falou de Gutenberg, né? Além disso, por conta de várias inovações técnicas, as ideias começaram a ser transmitidas com mais rapidez. Então, ou seja, guarda essa informação porque é importante. Entre essas inovações estava a substituição do pergaminho pelo papel e também a invenção da prensa móvel, que contribuiu para diminuir os custos das produções do livro, porque o livro era feito na mão. Então, a gente tem mais um filme para assistir, O Nome da Rosa. Então, eu vou marcar aqui no livro. O Nome da Rosa é um filme espetacular. Um filme antigo também, muito bom. Todos os filmes que eu passo para vocês vão ser filme antigo. Guarda essa informação, por quê? Porque quando o Gutenberg ele vai lá e começa a fazer essa questão dos livros, é nesse momento que as coisas começam a acontecer. É nesse momento que você vê como que o mundo, como que o mundo nesse momento começa a mudar. Porque é aí que começa a reforma protestante. Essa questão, a igreja é o princípio de tudo, Galileu aqui com a questão criticando a igreja, a imprensa surgindo, o livro surgindo, tudo isso daqui a gente tem mais páginas para poder desenvolver no livro. A prensa móvel inventada por volta de 1450 pelo alemão Johannes Gutenberg possibilitou em grande aumento no número de livros em circulação na Europa. Agora vamos para terminar a nossa parte aqui. Críticas à Igreja Católica. Deixa eu pegar aqui, só diminuir um pouquinho. Muito bem, tá aqui. Deixa eu diminuir minha cara um pouquinho. Aqui, só um pouquinho aqui. Vou colocar pra cá. Muito bem. Nesse contexto, na Europa cristã do século XVI, começaram a surgir manifestações de contestação dos dogmas da igreja. A gente precisa depois debater um pouco o que é esses dogmas da igreja, certo? Que são doutrinas, são coisas que a gente acaba tendo, que a gente acredita até hoje, né? A Santíssima Trindade, a virgindade de Maria, a divindade de Jesus, a Trindade do Espírito Santo, tudo isso são dogmas, são regras estabelecidas pela igreja que a gente acredita, e a nossa fé é baseada nesses dogmas, certo? Nessa época, muitos religiosos se manifestavam contra o enriquecimento da igreja e o afastamento de seus membros das questões espirituais. O que acontece é o seguinte, ao mesmo tempo que você tinha gente que realmente queria viver a ascese, queria viver o despojamento, queria viver realmente a pobreza, queria viver as virtudes de Jesus Cristo, você tinha muita gente na igreja que aproveitou da situação e tinha posses. O padre, existe uma coisa chamada munus episcopal. O que é o munus episcopal? É como se fosse uma imposição de mãos do Papa, né? Imposição de mão do bispo sobre o padre, para poder gerar, então, esse poder, que ele é o sacerdote, né? Então ele vai se tornar sacerdote. Então, o ministério dele é como se fosse a questão de Jesus estar presente nele para ele poder consagrar a Eucaristia. Ele vai ser o representante de Deus aqui na Terra, tal, aquela coisa, certo? E aí você tem também. E aí o que acontece? Se a pessoa foi ordenada a padre para poder servir a Deus, só teria que ser pobre, ou pelo menos de ser despojada de riqueza. Então você tem aqui a questão, olha na imagem o bispo, né? Olha as riquezas, né? Hoje em dia você percebe que o Papa Francisco, ele já o próprio nome Francisco, ele tinha uma cadeira que ele sentava lá, né? Que tinha uma cadeira que ele tinha uma cadeira bonita, folhada a ouro, aquela coisa toda, né? E aí, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. E aí o Papa Francisco, ele negou isso, né? O pessoal me liga bem na hora que eu tô gravando a aula.
Então, ou seja, aí você é essa que é a questão. Então, ou seja, o padre, o bispo, ele precisava estar seguindo as regras de acordo com o caminho, né? Porque assim, para que ele vai ter posse de riqueza? Só que mesmo assim, ele tinha o munus episcopal, ele era ordenado, ele tinha que seguir, ele tinha aquele poder sacerdotal, mas ele não fazia o que deveria ser feito, que é manter esse despojamento da igreja. O que causava maior descontentamento, no entanto, era a institucionalização de práticas como simonia. Simonia é venda de sacramento, então você vendia, vamos supor, o exemplo simples, vou te vender um terreno nos céus. É mais ou menos isso. Eu vou te vender, por exemplo, para você conseguir a vida eterna, você tem que pagar. Mais ou menos isso que a igreja fez. A igreja fez muito isso naquele período. Fez muito isso. Então ela vendia relíquias sagradas a favor divino. Isso estava errado, mas isso aconteceu. Além do comportamento desregrado de muitos clérigos que não observavam os votos de castidade. Clérigos, padres, bispos, freiras, essa galera tinha o voto de castidade, tinha o voto, mas não seguiam. Então, ou seja, a igreja se desvirtuou de uma forma, ela começou bem, de repente, aquela tradição católica nesse período ela escorregou e saiu da linha, saiu do eixo. Foi aí que começam as críticas, é aí que começa toda essa questão da reforma protestante. Então, é um cenário que você vai vendo, é um cenário muito grande das atrocidades que a igreja fazia, certo? Então, olha o enriquecimento aqui na imagem, né? O enriquecimento da igreja católica passou a ser duramente criticado. Na imagem, essa riqueza pode ser notada no altar folheado e a ouro e nas vestimentas luxuosas dos religiosos representados. Aqui está São Domingos de Sílio, né? É um dos santos desse período, tá certo? Então, basicamente, esse é o cenário. Eu estou regravando essa aula, esse é o cenário. Infelizmente, muita coisa que eu falei na outra aula se perdeu, porque eu lembrei de muitos detalhes até legais, assim, então. Tá bom? Deu 32 minutos até agora. Pessoal, é isso. Quando eu fizer a segunda aula, que eu vou tentar gravar ainda hoje, ou amanhã cedo eu vou tentar gravar. Fiquem com Deus, fiquem seguros, como diz o Gustavo Cunha, né? Fiquem em casa, tomem cuidado e até a próxima aula. Tchau!